Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Mais uma espécie de pré-jogo aqui no canal, né? Falar sobre algumas informações aí pra Ceará e Corinthians. Amanhã tem, né? No Castelão, 7h30 da noite. Ceará e Corinthians. Corinthians com diversos problemas aí de ordem de elenco, né? Pra esse jogo. Tivemos vários jogadores suspensos, né? Vamos debater sobre isso aqui um pouquinho nesse vídeo, né? O Romero tá fora, o Memphis tá fora, o Yuri segue fora por lesão, né? Então o Corinthians tá com um baita problema aí pro ataque contra o Ceará. Rapaziada, vocês sabem que eu, falando de Corinthians, né? Eu sempre tento ser um cara, embora seja realista, eu sou um cara bastante otimista, né? Então, eu acho que quando você torce pro Corinthians, você tem que partir do pressuposto que sempre pode dar, né? Então, é um time que até negativamente também nos surpreende, né? Mas a gente até, geralmente em situações muito adversas, como vai se encontrar para esse jogo, né? O Corinthians tende a dar a resposta, né? Mas ao mesmo tempo, visto os problemas financeiros do Corinthians aí, que estão se aflorando, né? Visto aí a questão de ordem política do time, vou usar aqui uma analogia, tá? O ano passado, quando a gente estava ali antes da janela, né, do meio do ano, e até um pouquinho depois, eu não sei vocês, mas eu me sentia que eu estava num barco, né? Numa navegação, né? E tava uma tempestade do caralho, o barco com um buraco, né? Tirando a água com o balde, tá ligado, mano? Tempestade da porra, você não consegue saber quando é que vai acabar a tempestade, você não sabia se o barco ia aguentar. Mas, no final de tudo, deu certo, a gente não foi rebaixado, né? E depois ainda conseguiu ganhar o Paulista logo na sequência, né? Tempos de sol, né? Clima ensolarado, né? E a gente tá naquele momento, né, que porra, tá numa crisezinha já, né? Tá ficando grande a crise. O problema fora de campo é pior ainda, né? Ainda vai ter negócio da eleição. Aí sabe quando você vê o céu escuro, né? Parece que vai vir uma tempestade absurda, já tá garoando já, né? Eu tô me sentindo nessa situação, né? O clima não tá legal no Corinthians, né? Desde a eliminação lá na Copa Sul-Americana também. A saída do Ramon Dias, Augusto Melo impeachmentado, né? Então, assim, dentro de campo, embora tenha dado problema já com a Copa Sul-Americana, ainda não estava aquela crise terrível, né? Aí acumulou uma série de empates até a parada pro Super Mundial, e aí você vem em volta da parada com a derrota do Bragantino, né? Protesto da torcida, né, e tudo mais, né? Então já foi aquele clima ruim. E aí o que acontece, né? O próximo jogo contra o Ceará lá no Castelão, né? Tava vendo aqui, as últimas 3 partidas entre Corinthians e Ceará foram todas pelo Campeonato Brasileiro, só que faz um tempo já, né? Na verdade, os últimos 3 anos, né? Foi 22, 21 e 20, né? O Corinthians pegou o Ceará porque o Ceará estava na primeira divisão, né? Tinha caído depois, aí subiu para jogar esse ano de novo, né? E são 3 derrotas no Castelão, tanto no Brasileiro de 22, de 21 e de 20, né? E eu tenho, na minha memória, claro que mudou completamente o elenco do Corinthians, e eu imagino também que o elenco do Ceará. Mas tem na minha cabeça fresco, sabe aquele jogo que é amarrado, sabe? O Corinthians não tá bem, aí alguém dá uma vacilada por falta de concentração. É sempre esse tipo de jogo. Eu acho que o que muda para essa partida é a urgência dela, né? O Corinthians vem de uma derrota pro Bragantino. O Corinthians chega para jogar no Ceará contra o Ceará. O Corinthians atrás da tabela, né? No Ceará, o Ceará está em nono, né? Depois eu vou repasso aqui com vocês. E o Corinthians aí vai ter que se superar pela falta de jogadores no campo de ataque. Então, assim, por esse motivo, né, de estar tão declinado, a chance do Corinthians, pelo incrível que pareça, aumenta, né? Se tratando da tradição do Corinthians, né? Mas vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil. O Ceará, ó, atualmente está na 9ª colocação com 18 pontos. Está a 2 pontos e a 2 posições acima da gente. Está em 11º, né? A gente perdeu uma posição nessa rodada do Campeonato Brasileiro que passou. É jogo que vale posição, né? Se o Corinthians conseguir vencer, inclusive ultrapassa o Ceará aí e consegue dormir na 9ª colocação, né, pessoal? Mas é um jogo difícil, se você for olhar pela tabela, são equipes equilibradas no momento, né? O Pedro Raul não joga, ele ainda pertence ao Corinthians e também está suspenso por terceiro cartão amarelo. Era um joguinho, né, pro Pedro Raul fazer gol, né? Tá desenhado, né? Ainda bem que não vai jogar esse arrombado. E o Corinthians aí vai pegar o Ceará lá, né? O Dorival Júnior, segundo aqui as notícias, eu tô vendo aqui pelo meu timão, o site, né, segmentado do Corinthians do meu timão, ele desenhou o Corinthians de novo no 4-4-2 losango, né? Hugo Souza, Mateuzinho, a volta de André Ramalho que estava suspenso, né, contra o Bragantino, junto com o Kaká. Eu vi a lista de relacionados do Gustavo Henrique que tá fora, deve ter sentido alguma coisa.
ele que estava fora por muito tempo depois de uma cirurgia, né? Na lateral esquerda acho que o Bidu parece que vai jogar. O meio campo segue intacto, né? Ranieri, Carrilho, Martinez e Garro. Talvez o Maicon volte, né? O Maicon não jogou contra o Bragantino porque sentiu a coxa, parece, né? Diziam que ele até podia ser titular, né? Enfim, o Dorival ama ele, né? E o ataque, né, que é o mais precário, tá todo mundo fora, né? Yuri, Depay e Romero. Supostamente deve jogar Guinegão e Thales Magno. Me surpreende a ausência, mais uma vez, do Héctor Hernandes, né? Claro que isso aqui é uma prévia, não é nada oficial. Sabe quando vai negociar o Hernandes, né? O Corinthians ganha essas últimas negociações, né? Negociou o Igor Coronado, na verdade rescindiu, né? Emprestou o Alex Santana para o Grêmio, né? Enfim, o Corinthians, por incrível que pareça, aos pouquinhos foi perdendo algumas peças no banco de reservas, né? O que tornava uma equipe ali pelo menos decente, agora tá ficando uma equipe muito que tem um 11 inicial bom e um banco horrível, né? Eu até, claro, você tem um desfalque importante do Yuri, mas contra o Bragantino mesmo, tudo bem que tava sem o Ramalho, tava sem o próprio Maicon no banco, que dá uma encorpada, né, de nome, mas não de qualidade, né? Você vê que é um banco que não tem como você mudar o jogo, né? Pelo menos eu não vejo material humano para fazer isso, né? Enfim, é um pouco desesperador, tá ligado, mano? Eu sempre fico preocupado com a quantidade de pelo menos 22 jogadores jogáveis, tá ligado? No time de futebol, né? Vamos ver o que acontece. A galera tá falando que o Memphis, né, supostamente forçou esse cartão, né, para não jogar contra o Ceará, para não viajar, não sei se tá com preguicinha, né? O Memphis geralmente, pelo menos esse ano, né, são poucas partidas que ele joga fora de casa, né? Claro que teve uma lesão aqui a colar, mas são poucas partidas que ele joga bem fora de casa, né? Não sei se ele forçou. Eu lembro que da Arena, eu tava assistindo o jogo, na hora que ele toma o cartão, eu achei muita burrice, né? Na hora nem me liguei que ele ia ser suspenso, né? Ele sofre uma falta aleatória no meio campo, ele sai puto ali, começa a trombar no jogador do Bragantino, até ele mesmo toma um cartão amarelo. O jogador do Bragantino não quis brigar, quando dois não brigam, né? Quer dizer, quando um não quer, dois não brigam, né? E aí fica essa carinha, né? Pô, o Memphis boicotou, sabotou a ida pra Fortaleza. Por quê? Visando o próximo jogo, pra quem não sabe, o próximo jogo no sábado é contra o São Paulo no Morumbi, né? São Paulo também que vive uma situação difícil. Dependendo do que aconteça entre Corinthians e Ceará, São Paulo, inclusive, pega o Bragantino também, né, no meio de semana aí, lá em Bragança Paulista. Acho que não é nem em Bragança Paulista, porque o Bragantino tá mandando em outro lugar os jogos, né? É um estádio menor, nem sei se é em Bragança. Mas, enfim, vira um jogo de vida ou morte no Morumbi, né? Dependendo como os dois times cheguem no fim de semana, quem perder lá tá fudido, né? Crise do caralho, né? Todo mundo em cima. Então, seria importantíssimo que o Corinthians não levasse ainda mais dramaticidade pro clássico do final de semana, né? Conseguisse um resultado interessante contra o Ceará lá em Fortaleza, né, rapaziada? Cara, é aquele cheirinho de 1-0 Ceará, né? Mas eu vou apostar aqui num 1-0 Corinthians aí, conseguindo, com as suas forças, né, vindas do além, conseguindo trazer a vitória para a fiel torcida aí, chegando com um pouco mais de tranquilidade pro clássico contra o São Paulo, né? Mas aí, pessoal, quero saber de vocês, o que vocês acham? Uma coisa também interessante, achei interessante o Dorival manter a formação tática, tá? A galera fala muito de variação tática dos times, né? De saber como vai jogar contra o adversário A, contra o adversário B. Eu também gosto, tá? Mas antes de fazer isso, eu acho que você precisa delimitar algo. O Corinthians precisa jogar algum tipo de jogo, tá ligado, mano? Mesmo com os desfalques, eu acho que tem que ter um sistema de jogo. Fico feliz que pelo menos o Dorival vai manter. Eu acho interessante que, pelo que eu tinha pensado, né, tá acontecendo isso, né? Esse sistema de 4-4-2 só vai funcionar no Corinthians se o Garro estiver em campo. Ao passo que o Garro não jogar, eu acho que na hora o Dorival troca esse sistema, né? Mas, que bom, tomara que repita aí, tomara que o time melhore, né? O Corinthians teve chance de vencer sim o Bragantino, né? Embora não tenha jogado tão bem assim. Eu acho que merecia ter vencido, inclusive, pelas chances que criou, né? Mas deu errado contra o Bragantino, mesmo não jogando tão bem o Corinthians, no meu ponto de vista, né? Mas vamos ver, pessoal. Quero saber o que vocês acham aí pra esse jogo aí de Corinthians e Ceará. Ceará e Corinthians no Castelão, amanhã às 7h30 da noite. Comentem aí, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!